Enfim, o clube do Remo acertou com seu comandante para a temporada de 2026. É o colombiano de 61 anos, nascido em Santa Rosa de Cabal, Juan Carlos Osório. Ele que já realizou 2 trabalhos aqui no Brasil, com São Paulo, apenas 4 meses de trabalho, 13 vitórias por lá. Depois foi para o time do Atlético Paranaense, onde também teve uma passagem quase insignificante pelo time paranaense. Mas eu quero falar de Juan Carlos Osório, do melhor momento dele na carreira, aonde realizou mais 157 jogos em 3 temporadas no Atlético Nacional da Colômbia, conquistando títulos da Liga Colombiana, da Supercopa Colombiana. Foram 6 no total. Em 157 jogos, colecionou 82 vitórias com o time do Atlético Nacional, lá na temporada 2013, 2014, que inclusive o fez vir para o São Paulo Futebol Clube, destacando-se também na Conmebol Libertadores, destacando-se com a forma de jogar do Atlético Nacional, onde era quase imbatível quando jogava dentro dos seus domínios, e fez com que o São Paulo, clube brasileiro, na altura que estava em evidência, olhando para Juan Carlos Osório. O clube do Remo até que tentou no início a renovação com o Guto Ferreira, que eu achei até, acreditava que seria o melhor caminho, porque o Guto, ele é o rei do acesso, ao lado do próprio Givanildo de Oliveira. Em termos de Série B, teve uma reação muito forte com o time na reta final da competição. Quem não se lembra daqueles 6 jogos invictos, consecutivamente, sempre a vencer, dentro e fora, incluindo adversários complicados, vencendo fora de casa, conseguindo empates em outras situações e levando o time ao acesso à Série A depois de mais de 30 anos ausente da competição. Era o caminho mais fácil, era o caminho de uma resolução mais acessível, por conhecer o elenco, a cidade, o torcedor, enfim, mas não comungaram da mesma opinião em termos de valores, onde ele pedia um certo valor, o clube do Remo pretendia pagar outro, enfim, acharam melhor a decisão, cada um seguir o seu rumo. Mas a verdade é que o futebol brasileiro está escasso de treinadores bons. A gente vira e mexe, vai sempre buscar os mesmos, as mesmices de sempre. Renato Gaúcho deixa o Grêmio, vai para o Fluminense, vai para o Vasco, volta para o Grêmio, deixa o Grêmio novamente, vai para o Rio, vai para outros times e volta novamente para a equipe do Grêmio. Um exemplo claro de como está o futebol brasileiro, o Mano Menezes, um treinador para mim já meio ultrapassado, já no futebol brasileiro, volta para o Grêmio, consegue fazer uma campanha razoável e deixando o time dentro da elite do futebol brasileiro. A gente fica buscando a mesmice, como na Série B mesmo, o Anderson Moreira, que vai para o Grêmio Novo Horizontino, não consegue o acesso novamente, ele que em 2024, com o Sport de Recife também, em 2023, perdão, não consegue fazer uma boa campanha na reta final. Quem não se lembra, o Sport tinha 59 pontos naquela reta de chegada, e com Anderson Moreira e Wagner Love entrando em atrito, não conseguindo acesso, e volta novamente sempre as mesmices do nome. A escassez de qualidade, a escassez de treinadores competentes, jovens, que queiram realmente galgar terreno nas suas carreiras, faz com que o clube do Remo, com o Marcos Braz, tenha essa atitude de buscar um treinador experiente, um treinador que carrega consigo currículo também de seleções, no caso da mexicana, seleções no caso da seleção paraguaia, ele que também trabalhou no Once Caldas, trabalhou no New York Red Bulls, lá dos Estados Unidos. Ele tem uma vasta carreira, coleciona bons momentos, e com certeza é esse Juan Carlos Osório que eu quero acreditar que vai fazer com que o clube do Remo tenha uma campanha sólida dentro da Série A. Na minha opinião, foi uma escolha assertiva dentro daquilo que temos no mercado brasileiro. Ficar sempre na mesmice de Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Thiago Nunes, até foi especulado, que também fez um bom trabalho na LDU, levando o time à decisão da Conmebol Libertadores, a semifinal, diante do Palmeiras, no qual caiu, mas a gente vai estar sempre lembrando dessas mesmices. É bom trazer uma força diferente, uma roupagem diferente, uma visão totalmente nova e limpa do que esses mesmos treinadores, as formas de jogar já rotinadas desses treinadores brasileiros, no qual eu acabei citando aqui, mas tem vários outros aí que eu poderia também facilmente lembrá-los. Mas eu quero falar do Juan Osório, que vai chegar, que no São Paulo, quem não se lembra de Luiz Araújo, Lianco e outros jovens que ele promoveu, pode dar a oportunidade para uns jovens aí no Clube do Remo também despontarem no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série A, utilizando a força da torcida, utilizando a sua experiência, a sua vasta rodagem no elenco que ele gosta de fazer. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, começa dia 28 de janeiro. Estamos à porta de terminar um
e já iniciar outro. Então você vê que vai precisar de um elenco vasto, um elenco robusto, um elenco em que ele gosta de trabalhar, com um elenco mais aglomerado de jogadores, para também dar oportunidade para esses não ficarem sempre rotinados com a mesma forma de jogar. Incisivo na sua forma de ter a bola, velocidade nas transições, era o ponto-chave da equipe do Atlético Nacional naquela altura, em que quando recuperava a bola, sempre tinha 3, 4 jogadores na linha ofensiva, atacava com propriedade e defendia com muita maestria. É esse Juan Carlos Osório que o torcedor remista pode esperar. Nas transições, muito rápido, muito forte, gosta de utilizar jogadores pelos flancos de extrema velocidade, então ele vai fazer com que o Marcos Braz mexa no mercado, buscando jogadores eficientes, principalmente para as alas, para essas tais transições, quando o time recuperar a bola, ele poder ser ofensivo, poder ser assertivo na linha ofensiva quando for para atacar os seus adversários. Juan Carlos Osório chega já para esse Campeonato Paraense, tomara que dê tudo certo essa análise. Dos times que subiram, inclusive, o Clube do Remo foi o último a acertar com o treinador. O Odair Helma permanece no Atlético Paranaense, Gilmar Del Pozo também no time da Chapecoense. As duas trocas aconteceram com o Coritiba, que optou por Fernando Seabra, e o Clube do Remo, que também buscou a experiência do colombiano Juan Carlos Osório. Vamos ver como esses 4 times operam na Série A do Campeonato de 2026, um campeonato que tem a Copa do Mundo como pausa dos dias 11 de junho até o dia 13 de julho, mas eu espero e quero acreditar que o Clube do Remo vai ser um time sólido, um time competente dentro do Brasileiro da Série A, porque força da torcida tem, estádio, um diretor muito robusto, uma visão diferente de ver o futebol, e eu quero acreditar que o Clube do Remo vai ser uma força não apenas para competir com os grandes, mas sim para duelar e fazer um bom campeonato brasileiro, quem sabe buscando competições sul-americanas e também a própria Conmebol Libertadores, almejando, seja via Copa do Brasil ou via Campeonato Brasileiro. Estou esperançoso, estou confiante, dentre dos nomes de treinadores brasileiros que foram ventilados e também que estão disponíveis no mercado, eu vejo Juan Carlos Osório sim como uma boa opção para esse início de temporada e acreditando numa visão e numa voltagem diferente de um olhar que não está intrínseco aqui dentro do futebol brasileiro, mas um olhar que vem de fora, um olhar que já acompanha o futebol brasileiro, um olhar que também traz a bagagem de uma seleção como a mexicana e paraguaia, um olhar de quem tem um bom retrospecto. Quem não se lembra do Atlético Nacional, como eu disse e citei, também, ele só sai do São Paulo por questões políticas, viu? Ele não foi nada demitido assim, fez uma campanha ruim. Não. Ele desponta alguns jovens jogadores que inclusive foram vendidos, mas ele deixa o clube do São Paulo por questões políticas na altura que estava havendo por lá. Quero acreditar que a seriedade de Juan Carlos Osório vai fazer com que o Clube do Remo tenha um jogo bonito, um jogo atraente e que já consiga, no início de janeiro, conquistar o seu torcedor para mostrar esse jogo rápido, principalmente nas transições, no qual é a sua característica. Vou ficando por aqui, hein? Forte abraço, torcedor remista, forte abraço para vocês. Preferi vir aqui no nosso canal fazer um vídeo sobre a minha visão dessa escolha de Juan Carlos Osório. Alguns acreditaram que foi uma visão arriscada, uma visão de um treinador que já está ultrapassado, de um treinador que vem de fora, não conhece o futebol brasileiro, mas pelo contrário, eu quero acreditar que Marcos Braz foi muito astuto na sua escolha por não optar nas mesmices que temos aqui no Brasil, e sim trazer um olhar diferente de um treinador com bagagem e rotina de treinos, um treinador que acredita nos jovens e vai dar oportunidade para despontar também outros jovens jogadores da base remista. Fechou? Forte abraço, deixa o seu like, manda esse vídeo aí para quem você achar que tem que observar essa análise do Dedê aqui. Valeu, forte abraço para vocês e muito obrigado. Estou com saudades de vocês, torcedores remistas. Valeu!